gente maravilhosa! Hoje vamos para o 14º episódio e o capítulo é o 7, tá? É o capítulo sobre o corpo mental, né? Quem já está acompanhando a leitura desse livro aqui, ó, é o Medicina da Alma, para você que está começando hoje a nos acompanhar. Então, a gente tá já há algumas semanas, já tem lá, se não me engano, são 14 vídeos sobre essa obra maravilhosa aqui, que vem esclarecer a função das terapias integrativas, né, as terapias holísticas, vem também esclarecer qual é a visão da espiritualidade maior em relação às terapias, tá certo? Então, hoje vamos conhecer mais sobre o corpo mental. Ah, e aí, já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho também, ó, para que você seja avisado quando a gente colocar o próximo vídeo aqui, tá bom? E também, né, compartilha para quem você sabe que gosta de leituras como essa, tá bom? Então vamos nós. O corpo mental. Denominamos corpo mental a forma pela qual se expressa o espírito imortal, o eu profundo ou psiquismo puro, em dimensão superior àquela em que se manifesta o psicossoma. É o corpo ou veículo superior de que se reveste a individualidade eterna e onde se processa o raciocínio puro, elaborado e de onde procede igualmente a formação dos outros corpos inferiores, através dos quais se manifesta o espírito no mundo das formas. O corpo mental é a fonte de toda a manifestação intelectual do espírito. Os fenômenos da memória, do intelecto e da cognição são aí elaborados pelo espírito, com vistas à manifestação fenomênica no universo, pelos outros corpos de que se reveste. Nesse corpo ou dimensionalidade em que se manifesta o eu mais profundo, ou a psique de certas escolas filosóficas ou científicas, são elaboradas as percepções objetivas ou as ideias abstratas, as sínteses e as elucubrações filosóficas do ser eterno. É na dimensão mental que são registradas as impressões captadas pelo psicossoma e enviadas à intimidade do espírito, ou do espírito para o exterior. Impressões essas que se transformam em impulsos elétricos e magnéticos no sistema nervoso. Enquanto o psicossoma ou perispírito trabalha na área das sensações, das emoções e dos desejos, desenvolvendo a sensibilidade, a plasticidade e outras condições essenciais ao corpo espiritual, o corpo mental reflete atributos mais sutis e elevados do espírito. Sua estrutura íntima é de natureza vibrátil, muito superior à do perispírito, embora suas energias sejam de características magnéticas, variando sua frequência vibracional de acordo com a natureza do pensamento emitido de forma mais ou menos constante. De certo modo, convencionou-se que o ser humano tem elaborado um pensamento contínuo, enquanto a pesquisa em torno da dimensão mental poderá indicar que existem ainda hiatos na suposta continuidade do pensamento humano, como na maioria das criaturas, embora esses hiatos não sejam facilmente perceptíveis por meus irmãos. Para se ter uma ideia da frequência vibratória dessa dimensão mental em que age o corpo de mesmo nome, podemos tomar como exemplo a emissão de pensamentos elevados, de frequência vibratória mais alta, que faz com que os átomos mentais ou a matéria psi, aí aqui ó, nesse nome matéria psi tem a nota número 43,
Vamos ver o que é que ela diz. Tá aqui, ó. Matéria psi é a denominação dada para a substância que forma os objetos e seres da dimensão extrafísica. Desta forma, pode-se entender que pensamento é matéria, formado por partículas com características próprias. Voltando aqui. Como foi classificada por meus irmãos encarnados, irradiem-se em frequências e faixas cada vez mais altas, conforme a harmonia da fonte pensadora. Tais irradiações do ultracampo mental ou dos átomos de matéria mental são portadoras de radiações benéficas, construtivas de cor, forma e cheiro específicos. Por outro lado, quando o pensamento é de natureza energética grosseira inferior, portador de ódio, inveja, ciúme ou qualquer outra frequência inferior, a energia dos átomos mentais desse ultracampo de manifestação do psiquismo reveste-se de matéria ou massa dos planos inferiores e cai em tentação, alcançando a áurea de quantos se afinem com o energismo grosseiro. Olha, gente, que interessante, né? Essa parte de pensamento, como é sério, vamos chamar assim isso, né? Porque ele fala aqui, ó, de duas frequências, né? De vibração. Uma mais leve, que ela, inclusive, né, produz radiações benéficas, construtiva, tem até forma e cheiro, né? Específico. Já do outro lado, o pensamento grosseiro, como ele diz aqui, é o portador de ódio, inveja, ciúmes e qualquer outra frequência inferior. A energia dos átomos mentais desse ultracampo se manifesta do psiquismo, reveste-se de matéria ou massa dos planos inferiores e cai em vibração, alcançando a áurea de quantos se afinem com o energismo grosseiro. Muito interessante isso, viu? Aí vamos nós. Dessa maneira, o potencial mental de qualquer ser encontra-se intimamente relacionado à qualidade da fonte pensante, sendo impossível dissociar a questão moral do potencial mental, no que se refere a acesse do espírito no universo. Portanto, torna-se fácil compreender o porquê de Jesus haver recomendado a higiene mental, pelo cultivo de bons pensamentos e atos dignificantes. O Evangelho, sempre atual, é um tratado de mentalismo energético para todas as criaturas. A dimensão, aí aqui em dimensão tem uma nota, que é a nota número 44. Vamos ver o que é que está dizendo? Vamos lá. Tradições ocultistas e esotéricas possuem vastos estudos sobre a classificação do universo em dimensões ou mundos, em geral apontados como sendo 7. O termo dimensão aqui não é empregado no sentido matemático nem físico. Por exemplo, pode-se localizar a posição de um objeto no espaço tridimensional, largura, comprimento e altura, e indicar o instante correspondente. Desse ponto de vista, o tempo é uma quarta dimensão. Aí, voltando para cá novamente, quando a gente estava falando de dimensão, né? A dimensão onde tem a sua existência, o corpo mental, está além dos limites espaços temporais, ou mesmo daquilo que meus irmãos encarnados são tão comumente descrevem. Aí aqui, ó, gente, uma figura, né? Tá escrito assim, ó. Figura que representa o corpo mental, com sua forma ovalada, né? Diferente do corpo psicossomático, que possui forma humanoide, ou seja, né, uma forma do corpo humano, né? A figura do corpo mental já ela é diferente, ela ovalada, né? Ou seja, arredondada. Então vamos continuar aqui. Vou tomar um pouquinho aqui no meu chá.
Então vamos voltar mais um pouquinho aqui, ó. Tão comumente descrevem como sendo as três dimensões. Os sensitivos de todas as épocas que puderam vislumbrar algo dos registros acásticos ou acásticos. Aí tem aqui a nota 45 sobre esses registros acásticos. A nota tá aqui, ó. Cadê ela? 45. Tá. Nos estudos da ciência espiritual, o termo dimensão é empregado no sentido de lugar, mundo, universo. Paralelo. Estudos rosacruzianos indicam que cada mundo tem uma medida diferente relacionada à sua vibração. No mundo mais denso, que é o físico, a vibração é diminuta quando comparada à rapidíssima vibração do mundo astral, o mais próximo do físico. Além disso, explicam que esses mundos não são separados pelo espaço ou pela distância, como está a Terra dos demais planetas. São estados de matéria de distinta densidade e vibração, tal como são os sólidos, os líquidos e os gasosos no mundo físico. Eles se interpenetram. Os estudos dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, por exemplo, dividem essas 7 dimensões da realidade em plano físico, plano astral, plano mental, plano búdico, plano atímico, plano monádico e plano logóico. Eita, são muito plano, né? Muitos mundos. Aí tem aqui, ó, a caixa. A caixa, na verdade, essa nota que eu tô lendo para vocês é a continuação, agora que eu tô vendo, da 44, que estava falando das dimensões. Perceberam? É que ela é grande, né? Passou, ó, e veio aparecer depois dessas, ó, de 2 folhas, a continuação dela. Agora, sobre os registros acásticos, a nota é essa, ó. A caixa. Pronuncia-se Akasha. Akasha com acento no A, no segundo A. Akasha. Palavra sânscrita de gênero masculino, que quer dizer espaço, éter. Os registros acásticos são os registros da vida impressos no plano etérico, o livro da vida. Para a gente entender o que é esse registro acástico, né? Dá para entender como fosse um registro geral das experiências do espírito, né? Tal como fosse o DNA, né? Que tem ali o nosso código genético. Então, os registros acásticos são como fosse um DNA da alma. Então, vamos continuar aqui. O registro dos acontecimentos forjados na própria luz, no éter cósmico, transpuseram os limites vibratórios das dimensões e, desenvolvendo o corpo mental, puderam ter acesso às impressões, às memórias de todas as coisas, de todos os acontecimentos. Nesse mecanismo estão baseadas as revelações proféticas de todas as épocas. Para a manifestação do espírito imortal, existem ainda outros corpos além do corpo ou dimensão mental, os quais já foram classificados por meus irmãos de outras escolas espiritualistas e filosóficas, que os denominam de setenário, em sua totalidade. Sem dúvida, merecem ser mais pesquisados por aqueles que querem estudar pormenorizadamente essas questões, evitando-se, no entanto, as complicações comuns a certos estudiosos. Enquanto permanecem, meus irmãos, no estudo dos fenômenos que têm o perispírito como princípio básico de suas realizações, nós, os desencarnados de minha esfera, estamos estudando igualmente outros campos vibracionais, outras estruturas magnéticas, em conjunto com a realidade do corpo espiritual, com vistas a auxiliar meus irmãos. Mesmo para nós, espíritos, permanecem ainda muita incógnitas a serem decifradas através do estudo constante da ciência universal e muitos problemas a serem
equacionados no grande laboratório vivo do cosmos. Eita, muita coisa, né, gente? Pronto, agora, pessoal, a gente vai para a leitura das perguntas e respostas, tá ok? E vamos à primeira pergunta. Se o corpo físico é uma cópia do corpo espiritual ou perispírito, então o corpo espiritual seria uma cópia do corpo mental? O que é que vocês acham? Repetindo a pergunta, vocês entenderam? Ó, se o corpo físico é uma cópia do corpo espiritual ou perispírito, então o corpo espiritual seria uma cópia do corpo mental? A gente já viu, né, que o corpo mental, ele tem registros, né, mais profundos, né? Registro de tudo que a gente pensou desde a nossa existência, está tudo lá guardado, né? Inclusive nesse registro acástico, né? Então, que faz parte do corpo mental. Então ele está perguntando, né? Então o corpo espiritual seria uma cópia do corpo mental? Vamos ver o que é que ele responde, né? O perispírito é o divino modelo pelo qual é plasmado o corpo somático, que se ajusta à forma pré-existente, como no molde. No entanto, o corpo mental se manifesta no plano em que se movimenta, mais ou menos semelhante à forma ovoide, sem ser apreciável aos sentidos humanos, como parecido com o corpo físico. O corpo mental preside ao modelo diretor, que é o perispírito. As células astrais desse corpo espiritual são organizadas de acordo com um padrão que foi impresso na intimidade do campo mental pelos prepostos de Jesus, quando a mônada divina alcançou a iluminação pela razão, nos milênios que precediram a evolução do homem, sobre o divino impulso do Cristo. E, gente, é muito profundo, né? Onde a gente chega lá, entender tudo isso. Agora a pergunta número 2. O corpo mental possui órgãos? Já que o corpo físico tem, né, os órgãos, vamos ver, né, o que é que ele responde aqui. O corpo mental tem a forma ovoide, ele já tinha falado isso, né? E não possui órgãos, como o perispírito ou o corpo físico, sendo que ele é a fonte sublime de todo o energismo que orienta as manifestações do mundo das formas. O corpo mental existe e atua em dimensões diferentes daquela em que se expressam os outros corpos, considerados inferiores. Ele permanece ao mundo das causas e não à esfera onde se expressa a forma. Aí a terceira pergunta. O corpo mental pode ser dissociado do perispírito? Como este pode ser dissociado do corpo físico para efeito de estudo? O corpo mental só pode o corpo mental só pode se deslocar dos limites magnéticos do corpo perispiritual daqueles que alcançaram determinada evolução consciencial, pois que nem todos têm ao menos consciência de sua existência ou dos mecanismos através dos quais se manifesta. Os profetas antigos, alguns iniciados e médios encarnados têm conseguido, em determinadas condições, projetar-se mentalmente em outras dimensões ou planos existenciais, onde possam se movimentar em corpo mental, livres de qualquer limitação da forma, num plano de ideias e pensamentos abstratos ou concretos, mas sobre o domínio do corpo mental. O desencarnado, quando alcança certo esclarecimento ou quando necessita de aprendizado em planos superiores ao que se encontra, muitas vezes é desdobrado em corpo mental, deixando o seu perispírito e projetando-se além em outros campos vibratórios. Aí tem aqui, para o campo vibratório tem uma nota, ó, vamos ver aqui, já terminando. Ó,
Uma das passagens mais consagradas na literatura espírita que atesta a existência do corpo mental encontra-se em Nosso Lar, né, o livro de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 36, sobre o sonho. O texto descreve um momento em que o protagonista narrador, um desencarnado, necessita entrar em estado de relaxamento e consequente desdobramento para que possa rever sua mãe, mesmo estando ambos na dimensão extrafísica. Isso ocorre porque ela habitava a região bem superior à dele, ou seja, achava-se em vibração compatível com o corpo mental do filho, e não com o seu perispírito. Né? Esse exemplo foi bom, né, para a gente compreender, né? Quem aqui já leu ou já assistiu o filme Nosso Lar, né? Onde André Luiz tem um momento que ele para entrar em conexão com a mãe dele, ele precisa entrar em estado meditativo, né, de relaxamento. Interessante, até de desencarnado para desencarnado, existe ali, dependendo da consciência de cada pessoa, né, um plano onde ela vai habitar, né? Vamos chamar um mundo extrafísico, né? Não é porque desencarnou que está todo mundo no mesmo lugar, não, né? Até no catolicismo mesmo a gente escuta, né? A ideia de que existe um céu, um purgatório e um inferno. Aí por aí você já vê que teria 3 mundos, né? E já no espiritismo a gente, vamos dizer assim, que a gente entende que tudo é a consciência, né? Que através da nossa consciência, a gente, aqui ou mais além, já vive numa dimensão, ligada a uma dimensão, né? Então, voltando por onde a gente parou. Tinha falado aqui de campos vibratórios, que qual a gente foi ver a nota. E aqui, retomando depois, como acontece com meus irmãos durante o sono físico e após, ao retomar o veículo dentro da carne. Outros casos existem, mas que fogem ao objetivo da obra e não atendem à necessidade da pergunta de meus irmãos. Pronto, a gente aqui termina esse capítulo, né? Capítulo 7, que foi um pouco mais curtinho do que os outros. Tem capítulo aqui que a gente precisa realmente dividir, né? Esse foi o capítulo 7, falando do corpo mental, tá bom? Na próxima semana a gente vai falar dos reflexos da mente, que será o capítulo 8. E se você gostou, né, dá seu like, tá bom? Se inscreva se você não se inscreveu ainda. E ativa o sininho para que você possa ser avisado quando a gente colocar o próximo vídeo, tá certo? Me segue, no Instagram também. Quero ver vocês lá, ok? Gente, comentem, tá? Podem comentar, né? Eu só não digo assim, façam perguntas ainda, né? Mas mesmo assim, se quiser perguntar, é um estímulo para que eu possa ir além do dia de gravação da leitura, eu ir buscar a resposta também das perguntas, tá certo? Mas o intuito mesmo de fazer essa leitura é para facilitar a minha vida, e eu entendo, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas querem também fazer essa leitura, já desejaram fazer essa leitura, mas por um motivo ou outro não conseguem, né? Às vezes a gente trabalha o dia todo, né? E quando chega em casa vai pegar no livro, dá sono, né? Então, o meu intuito foi fazer a gravação dessas leituras para ir facilitando, né? Assim, para mim e para vocês, tá? E a gente vai compreendendo aos poucos, tá bom, meus amores? Então, vou terminando por aqui esse vídeo e até a próxima semana. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.